Olá, meus amigos internautas, você que acessa o meu canal do YouTube. É com prazer mais uma vez que eu venho conversar contigo nesse canal. O maior motivo para essa oportunidade se trata sobre os 91 anos da fundação do Partido Comunista Brasileiro, ou originalmente conhecido como Partido Comunista do Brasil, até o 5º Congresso Nacional do PCB em 1960, quando ela foi transformado de Partido Comunista do Brasil para Brasileiro, no sentido de fazer com que o estatuto do PCB fosse aceito pelo Tribunal Superior Eleitoral e, por conseguinte, ser legalizado o partido, já que estava proscrito em 1947. Esse partido, que foi fundado em 25 de março de 1922, ele tinha no seu bojo lideranças anarquistas que, decepcionados com o rumo do movimento operário feito pelos anarco-sindicalistas e dada a falta de organicidade desse movimento, resolveram atentar sobre o êxito da possibilidade da construção de um partido que representasse a classe operária e que tinha tido êxito a partir da Revolução Russa de 1917, com o famoso Partido Operário Social-Democrata Russo, liderado por Vladimir Lenin. E a partir da Constituição do Internacional Comunista de 1919, o Vladimir Lenin ele obteria, a partir dessa internacional, todas as proposições para que se houvesse um conjunto de partidos comunistas em cada país, para que pudesse fazer levar de fato os princípios presentes que da Internacional Comunista através da visão marxista-leninista. No entanto, no Brasil, como é que se deu essa cisão entre o Partido Comunista Brasileiro, capaz de formar uma nova organização chamada PCdoB, feita em fevereiro de 1962. Pois bem, com o processo após a morte de Joseph Stalin em 1953, no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, em 1956, o famoso relatório chamado Relatório Khrushchev. E nesse relatório, referente a várias análises sobre o papel do Partido Comunista da União Soviética e o papel que ele poderia exercer sobre o movimento operário mundial e os partidos de esquerda, enfim, ele trata justamente sobre os erros que o Partido Comunista da União Soviética perpetuou ao longo desse tempo. E ele denunciaria as práticas do culto à personalidade feitas pelo Partido Comunista da União Soviética a Joseph Stalin. E aí ele faz a crítica não só ao personalismo ao Stalin, mas a postura dele autoritária, inclusive denegrindo e, ao mesmo tempo, além de denegrir ou difamar a imagem dos seus opositores, ao mesmo tempo começava a torturar e a colocar os seus adversários em campos de concentrações, através dos famosos gulags, ou mesmo condenando-os à morte. Enfim, a partir dessa revelação, isso explodiria no movimento comunista internacional, já que a Internacional Comunista acabara já na década de 40, o movimento comunista internacional ficaria em crise. No próprio Partido Comunista Brasileiro, isso desceria com uma bomba. Como o Partido Comunista Brasileiro, antes da morte de Vargas, tinha um conteúdo sectário e tratava o governo de Vargas com um governo antinacionalista, após a morte de Vargas com a Carta Testamento, a população passava a adotar a ideia contida na Carta Testamento como uma agenda nacionalista, democrático, popular e anti-imperialista. O PCB, sabedor disso, ele já passa a apoiar a candidatura de JK e Jango nas eleições de 55. E nesse processo de volta ao diálogo com os movimentos sociais, o Partido Comunista, somado ao 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética em 1956, faria um processo de debate interno e de um processo de autocrítica que resultaria na Declaração de Março de 1958. Nela, a concepção da Revolução Brasileira ela não se daria diretamente, mas por duas etapas. A primeira, a consolidação do capitalismo nacional a partir da visão nacional desenvolvimentista. O processo era fortalecer a democracia burguesa e ter o apoio de um amplo bloco que fosse, embora liderado pela classe operária e pelo Partido Comunista, claro, mas que congregaria desde a classe operária até a burguesia nacional que fosse contra o imperialismo norte-americano. O objetivo era o fomento da soberania nacional para, ao mesmo tempo, combater o imperialismo. Olha, se você está fomentando o desenvolvimento da burguesia nacional, você está fomentando ao mesmo tempo o reforço do capitalismo. A questão do bloco operário camponês no final da década de 20, ou o processo de vinda de Prestes na década de 30, acabando com a tática obreirista, da onde, por esta tática, a maioria dos dirigentes ou o PCB deveria ter em seu corpo somente trabalhadores, operários, e
todos os quadros intelectuais seriam considerados quadros da burguesia ou quadros afins do capitalismo para tentar se infiltrar e tirar o caráter operário da legenda, ou poderia tratar muito bem sobre o aspecto da tentativa do PCB se aglutinar junto aos setores populares a partir da sua tática da Frente Popular em 1943, quando o PCB se alia com Vargas e, ao mesmo tempo que combate a Segunda Guerra Mundial contra o nazifascismo, ela defende o queremismo com a aliança com Vargas ao poder. Mas, enfim, voltando à declaração de março de 1958, ela propugnava a aliança de todos os setores, da burguesia nacional até a classe operária, onde o PCB estaria liderando um processo na primeira etapa democrático-burguesa, com o desenvolvimento do capitalismo brasileiro contra o imperialismo norte-americano, e numa segunda etapa a Revolução Socialista. Só que aí isso geraria uma crise tão forte dentro do PCB, que automaticamente os setores refratários a tais mudanças utilizariam-se dessa postura para denunciar o caráter de desvio pequeno burguês da legenda, do caráter reformista das concessões. E esse grupo seria liderado nada mais nada menos por João Amazonas, por Maurício Grabois, Elza Monerá, Calil Chade, entre outros quadros afins, como Lincoln Oeste também. E esse setor, no 7º Congresso do PCB, em 1960, eles tratariam de tentar colocar a sua lógica contra a postura da legenda em forma majoritária, que era corroborar as afirmações da Declaração de março de 1958. Claro, com algumas autocríticas, mas manteria a linha central da tática reformista, nacionalista e democrático popular. A conclusão da história é que esse grupo se isolaria, ele montaria a Carta dos 100, tentando denunciar essa postura tomada pela maioria do Comitê Central. O Prestes, por sua vez, ele já havia, além do jornal oficial do PCB, já tratado sobre a reforma do Estatuto do PCB, que já havia sido aprovado no 5º Congresso do PCB e que retiraria menções sobre a ditadura do proletariado e a Revolução Socialista, justamente para obter o êxito de ser considerado legal pelo Tribunal Superior Eleitoral. O que acontece? Esse grupo que forma a Carta do 100 vai protestar e automaticamente eles são expulsos do PCB. E aí eles tentam reorganizar a legenda, fundando o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, em 18 de fevereiro de 62. Ora, esse setor dissidente, para poder marcar posição contra o Partido Comunista Brasileiro, que tinha o apoio de Moscou, eles automaticamente se alinhariam com a China de Mao e, ao mesmo tempo, teriam, dentro das suas proposições, ser uma oposição ininterrupta e sistemática ao governo João Goulart, em todo o seu mandato até o golpe de 1º de abril de 1964. E, enfim, ao mesmo tempo, o PCB propugnaria por uma proposição reformista. E é ao mesmo tempo em que ele estaria engajado nos movimentos sociais, ainda que não fizesse parte do amplo movimento chamado Frente de Mobilização Popular, liderada por Brizola, que congregava os amplos setores populares, mas ao mesmo tempo ele começava a perder espaço dentro do movimento estudantil, seja na UBS ou na UNE, com a famosa Ação Popular, que era um grupamento de esquerda cristã. Concretizado o golpe civil-militar de 64, o PCB mergulharia numa grande crise. Seria questionado, inclusive, as teses presentes na Declaração de março de 58, que seriam reforçadas em 1960 no 5º Congresso Nacional do PCB. E a partir daí começa a haver as cisões. Já desde a UJC, a União da Juventude Comunista, que surgiria as famosas dissidências, que defenderiam mais tarde a grande parte majoritária desses setores juvenis a ideia do foquismo, e a dissidência partidária, dentre elas que se destacaria o Mário Alves na construção do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, ou da LN de Carlos Marighella. E essas cisões se dariam a ponto de chegar ao ápice no 6º Congresso do PCB em 1967, onde Prestes, a partir do apoio majoritário que ele tinha do partido, optaria pela resistência ao regime autoritário civil-militar a partir da proposição da inserção dentro das massas e não da tática de foquismo, que seria a tática de guerrilhas implementada por movimentos muitas vezes compostos de jovens pequenos burgueses, mas que tinham o ímpeto revolucionário, ainda que radical, mas divorciado das massas. Embora fosse um movimento válido, mas era um movimento isolacionista e que não contava com o conjunto da sociedade civil organizada, com o conjunto dos movimentos populares. E o AI-5, legitimando a política de terrorismo do Estado, baseada na doutrina de segurança nacional, esfarelaria
todos os movimentos guerrilheiros e forquistas, de forma que em 1973 e 74 você não teria mais movimentos afins, fora também a guerrilha do Araguaia fracassado pelo PCdoB. E aí você vai ter um processo de desvio à direita da tática reformista do PCB durante o prolongada década de 70. E aí, quando o Prestes chega ao Brasil, nesse processo de anistia, ele já começa a perceber, quando ele já estava exilado na Europa, esse processo de desvio à direita do PCB, mas não imaginava que a crise estivesse tão forte dentro do Comitê Central. E a partir desses questionamentos do Prestes, que ele, por conseguinte, ele faria a famosa Carta aos Comunistas em março de 1980. Essa famosa Carta aos Comunistas, ele coloca a nível geral, convocando todos os quadros comunistas do PCB a resistirem contra o quadro de revisionismo à direita que o partido estava passando. Justamente por fazer tantas concessões para que se voltasse à ordem liberal democrática no processo de redemocratização, o PCB estava deixando de ter as suas origens revolucionárias para poder se tornar um partido voltado ao sistema. E essas críticas seriam tão contundentes que vários jovens do PCB largariam essa organização e eles, ou pequena parte iria para o PT, ou grande parcela, ou montaria um grupamento prostígio, na qual iria para o PDT, e muitos deles fundariam a Juventude Socialista do PDT em 15 de fevereiro de 81, ou outros iriam no coletivo Gregório Bezerra, em que grande parte deles vieram ao PDT por volta de 82 a 83. Enfim, fora esse questionamento do Prestes com a Carta aos Comunistas, haveria um questionamento da filha dele, professora da UFRJ, historiadora, Anita Prestes, com a obra clássica A Que Herança os Comunistas Devem Renunciar? E ela faz uma análise historiográfica sobre todas as deliberações e resoluções do PCB desde os anos 20 até os anos 80. E ela concluiria que, seja com a tática de cunho reformista ou à direita, ou seja com as táticas esquerdistas, em nenhum momento seria questionado o caráter da transformação direta socialista. Era todas as teses, inclusive a Declaração de Agosto de 1950, que seria a tática mais sectarista, a tática mais esquerdista, ela conteria o caráter direitista, que seria, na verdade, a não contestação do status quo de imediato. Era necessário uma revolução nacionalista, democrática e popular, de independência nacional, para depois sim a revolução socialista. Então, ela fala que ao longo desse processo, e inclusive com leituras teóricas erradas, o PCB teria uma tática direitista. E a partir desse momento, o PCB começa a perder. Ele já perdia o espaço já no movimento estudantil nos anos 60 e 70, mas começa a perder espaço, inclusive, no movimento sindical, onde surge um novo personagem, o Partido dos Trabalhadores. E dentro dessa perda, inclusive com a criação da Central Única dos Trabalhadores em 1983, com a sua ascensão nos anos 80, e por conseguinte, com a perda dos espaços no segmento popular entre o PT e o PDT e a formação do novo personagem dentro que seria fruto da sua dissidência, o PCdoB, a partir da aglutinação dos quadros da esquerda cristã com a ação popular, já no meados para o final da década de 70, o PCB estaria numa encruzilhada. E juntando com o processo da perestroika de Mikhail Gorbachev, automaticamente o PCB perdia passos de forma séria, a ponto que, após a eleição presidencial de 89, com a pífia representação de Roberto Freire, o Partido Comunista sequer eleger mal 3 deputados federais. E a crise se delongaria de tal forma que, com o desmoronamento da União Soviética e, por conseguinte, da Confederação dos Estados Independentes, o famoso SEI, eles automaticamente, já no 10º Congresso do PCB, em 1992, que seria aberto para o conjunto de filiados e até não filiados em São Paulo, já no AMB, no final de janeiro, no dia 25 e 26 de janeiro de 1992, um grupo liderado por Roberto Freire, com a tendência revisionista à direita, falava que não havia razão mais de ser para manter-se os princípios do marxismo-leninismo e que tinha que se manter a partir da leitura da defesa dos valores democráticos e universais. E por conta dessa concessão de cunho anticlassista e de cunho, na verdade, policlassista, é que o Roberto Freire, junto com a maioria, tenta extinguir o PCB e tentam fundar o Partido Popular Socialista, o PPS, em 1992, nesse 10º Congresso. É claro que várias pessoas como Oscar Niemeyer,
como o ex-reitor da UFRJ, o Horácio Macedo e o Ivan Pinheiro, a Zuleika Lembert e muitos outros, mesmo sendo questionados pelo Prestes na década de 80, perceberam o perigo da postura de Roberto Freire e trataram de refundar o PCB de forma heróica em 1992. Hoje não temos o PCB daquela forma que tínhamos nos anos 50 e 60, que tinha a voz e que falava ao conjunto da sociedade, que tinha representatividade. O PCB que abrigou, inclusive na legenda do PTB, quadros parlamentares como Hércules Correia ou outros quadros afins, a partir da iniciativa do Jango em abrigar esses quadros na defesa de uma proposição popular. Isso foi um mérito do PTB pré-golpe de 64, a partir da postura de João Goulart, que era o presidente nacional do PTB. Mas, ao mesmo tempo, todas as contribuições do PCB se confundem com a história do país. Várias proposições do Jango, as reformas de base, também têm contribuição do Partido Comunista Brasileiro, como a defesa do voto analfabeto, a defesa da reforma agrária, a defesa de uma reforma universitária, que, na verdade, era o conjunto do apoio do PCB no movimento. Vamos, na última parte, tratar sobre a sugestão de leitura bibliográfica sobre os 91 anos da história do PCB. É claro que todas as informações que eu dei são muito poucas diante da grandeza da história de uma organização que se confunde de fato com a história do Brasil republicano. Vamos lá às leituras. A primeira é a dissertação de mestrado de um especialista sobre a história do PCdoB, que se chama Jean Rodrigues Salles. A primeira é a dissertação de mestrado dele, que trata sobre PCdoB, propostas teóricas e prática política, de 1962 a 1976. Embora ele pegue esse recorte temporal, vale atentar que ele faz um rememoramento desde o relatório Khrushchev, em 1956, como havia dito, e ele faz o processo dessa disputa interna do partido, entre a tentativa de dar um verniz reformista a partir da Declaração de Março de 58 e o contraponto dos setores divergentes que mais tarde expulsos fundariam o PCdoB em 1962. E aí ele trata como é que o PCdoB vai se posicionar frente à conjuntura internacional, defendendo o socialismo com o viés do PC chinês, e qual é a posição que ele tem que tomar frente à conjuntura nacional, para marcar posição em contraponto ao Partido Comunista Brasileiro. E, ao mesmo tempo, ele vai ampliar esse tema a partir da concepção de várias forças de esquerda sobre a Revolução Cubana em sua tese de doutorado. O mesmo Jean Rodrigues Salles ele vai tratar sobre a posição dos partidos comunistas que, no início, aceitavam a Revolução Cubana como um fato progressista, capaz de aglutinar as diversas forças de esquerda em um projeto de independência nacional, em um projeto de uma união dos países latino-americanos contra o imperialismo norte-americano, e ao decorrer desse tempo, as forças de esquerda começam a divergir a partir da crise que há dentro do PCB, e que o PCB, frente às divergências internas que surgem, ele começa a condenar o foquismo. O PCdoB ele também condena o foquismo, mas ao mesmo tempo diverge da posição do PCB para tentar marcar a posição. E as outras forças de esquerda dissidentes do PCB e até do PCdoB também começam a ter as suas posições, inclusive apoiando a postura foquista de Regis Debray. Outra obra que a gente pode travar nessa discussão é uma dissertação de mestrado de Daniel William Carvalho, que trata também a mesma coisa que o Jean Rodrigues Salles fala. Ela consiste no título O Surgimento do PCdoB na Crise do Comunismo Brasileiro entre 54 a 62. E por que 54? 54 é um momento paradigmático. Vargas se mata e a postura que os comunistas tinham de radicalismo, de sectarismo, com o Manifesto de Agosto de 1950, começa a perceber que não tem êxito. E aí é necessário a retomada do diálogo. E aí você tem o comportamento do PCB em 55, que já passa a apoiar a tese da candidatura de JK e Jango, com a comunicação de Prestes, com o comunicado em defesa dessa candidatura, e automaticamente, com a releitura do relatório Khrushchev, com a declaração de março de 58, você tem uma retomada do diálogo do PCB frente aos demais movimentos sociais. E aí essa crise toda que conhecemos até a fundação do PCdoB. O clássico do Edgar Carone, que embora possa haver certas controvérsias, mas factualmente é muito bom para você entender a história do PCB. Se chama PCB volume 1, que é de 22 a 43. Por que 43? Porque em 43 há uma mudança da posição do PCB, que de oposição a Vargas ele passa a apoiar Vargas
a partir dos esforços contra o nazifascismo, numa ideia de frente única, e automaticamente em 43 Prestes seria reconduzido pela Conferência da Mantiqueira como secretário-geral do partido, mesmo estando preso. O volume 2 vai de 43 a 64, entre os momentos de avanço e de rupturas no diálogo com os segmentos da sociedade civil e com a classe operária, e de 64 a 82, que é o volume 3. E aí a gente tem mais ou menos o que seria a percepção do movimento comunista. Enfim, a Anitta Leocádia Prestes, onde de um outro vídeo com sugestões de leitura de formação política, eu indico Luiz Carlos Prestes, O Combate por um Partido Revolucionário, que trata da vida dele de 58 até 1990, e tratando sobre todas as contradições, as linhas orientativas que Prestes daria ao Partido Comunista, enfim, outras questões que muitas vezes omitidas no conjunto da bibliografia tradicional sobre o tema, a partir de fontes inclusive inéditas. Outra obra que a gente pode tratar é a dissertação de mestrado de um grande amigo e companheiro chamado Fabrício Pereira da Silva, da UFRJ, e que trata sobre Utopia Dividida, Crise e Extinção do PCB, de 1979 a 1992. E aí ele começa a falar sobre a vinda do Prestes após o exílio, as controvérsias de Prestes contra o grupo que defendia o diálogo no processo de redemocratização, mas muitas vezes a concessão de uma linha originalmente marxista-leninista e que se confunde com a percepção ao conformismo da liberal-democracia. Enfim, e aí ele começa a tratar da carta aos comunistas, da saída do grupo prestista e da perda de espaço do PCB dentro do movimento sindical, a ponto do PCB se esvaziar e em 1992, no 10º Congresso, o PCB praticamente se extinguir e formar o PPS e um grupo de dissidentes refundarem o PCB. Também um clássico, tese de doutorado de um professor da UFRJ, tese de doutorado da Unirio, de Marco Aurélio Santana, o famoso livro conhecido chamado Homens, Partidos, Comunistas e Sindicatos no Brasil, em que ele faz uma trajetória de recorte temporal do Partido Comunista de 1945, ou seja, nos ventos da redemocratização do pós-Estado Novo, onde o PCB apoia Vargas, passando pelos anos 50, 60, as vicissitudes do PCB após o golpe civil-militar de 64, onde o partido é contestado internamente, há uma forte divisão interna no partido, e os amplos movimentos de esquerda começam a contestar o PCB, chamando de Partido Reformista. E trata sobre o ocaso da legenda dos anos 80, esse conflito do Prestes dentro do partido, com a Carta aos Comunistas, até o final da legenda em 1992, com a fundação do PPS e a tentativa de retomada da fundação do PCB, onde ele começa a fazer alguns questionamentos. A outra é um artigo de César Alessandro Figueiredo sobre a disputa da memória sobre o legado comunista. Quem que tem a razão? É o Partido Comunista Brasileiro de hoje? O PCdoB, que tenta se evocar como tal a partir da sua reorganização em 62, onde, para mim, na verdade, o PCdoB foi fundado em 18 de fevereiro de 62? Ou o PPS? Enfim, é uma discussão que ele faz a partir do artigo A Invenção da Memória, a disputa do PCB e PCdoB pelo legado do comunismo no Brasil. E aí você tem outros artigos, por exemplo, ainda o livro clássico, por exemplo, do Marcelo Ridente, O Fantasma da Revolução Comunista, onde ele faz uma abordagem sobre a função dos partidos de esquerda, os movimentos que haviam nos anos 60, 70, 80, como que os partidos comunistas tiveram seu comportamento nos momentos da política de repressão organizada pela doutrina de segurança nacional em pleno regime autoritário civil-militar. Enfim, e até mesmo a obra clássica do Rodrigo Pato Samota, que trata sobre o anticomunismo do Brasil. E esse anticomunismo no Brasil seria a obra relacionada como é que os setores anticomunistas viam o Partido Comunista Brasileiro. Enfim, é uma gama de sugestões de leitura. Existe, claro, uma penca de leituras muito maior sobre esse tema, mas que eu achei por necessário travar até mesmo para que haja uma literatura afim, capaz de embasar teoricamente cada um de vocês, internautas, e que possa fomentar um debate, não só sobre os 91 anos em si do PCB, mas qual é o legado que essa legenda e as outras legendas afins que saíram do PCB
podem trazer a história do Brasil contemporâneo, inclusive nas disputas intrapartidárias dos partidos de esquerda. Seja onde for, espero que este tema possa sustentar um debate até mesmo sobre os rumos da esquerda brasileira no século XXI. Um grande abraço, conto com a sua paciência, conto contigo e com as suas sugestões, críticas e considerações. Um abraço!